acho que é bom ter esse momento de comunhão mesmo, sabe? Foi muito descontraído, foi muito natural. E tá conhecendo umas das outras também, a partir de agora também crescendo juntas. A gente contou muita coisa interessante, muita coisa que vai edificar vocês, então não perde. Assim como a gente foi edificado, né? A gente quer que você também seja, então assiste aí que tá muito bom. Hoje é um podcast das gurias. Graça e paz, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Reto, amém? E um podcast onde a gente vai falar as coisas do Senhor aqui para alegrar a tua vida e facilitar também a nossa jornada com o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, e hoje nós temos aqui o Papo Reto, o podcast das gurias. É isso mesmo, nós vamos compartilhar aqui com essas bênçãos de Deus. Cada um vai trazer um pouquinho à mesa de debate a sua experiência, a sua caminhada, a sua jornada com o Senhor Jesus, amém? E eu tenho certeza, nós temos certeza que vai ser uma bênção para a tua vida. Glória a Deus, amém? Então eu tô aqui do meu lado aqui a Dai, a Jess, a Ana Carla e a Ana Paula, amém? E hoje, antes de elas começarem a falar, amém? Eu quero que vocês, junto conosco, entrem numa sintonia fina, abra o coração, para também absorver aquilo que vai ser compartilhado aqui, porque o Espírito Santo, eu tenho certeza que vai falar com o teu coração. Amém? Aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, de repente você está passando pela mesma coisa ou ainda vai passar. E essa experiência que nós vamos trazer aqui à mesa, com toda certeza vai ajudar a tua vida, assim como nos ajudou também lá atrás. Amém? Glória a Deus. Então, para abrir esse debate, né, eu vou trazer aqui uma pergunta para vocês, gurias, que eu creio que vai ajudar também a galera que está assistindo a se identificar com vocês. Ok? Para trazer um pouquinho aí da história de vocês. Amém? Então, a pergunta que eu falo para vocês, que eu trago aqui para a gente iniciar esse debate é a seguinte. Qual foi a primeira experiência sobrenatural com Deus que vocês tiveram, ok? Que finalmente caiu a ficha e vocês puderam entender, meu Deus, Deus existe. Sabe? Que trouxe ao coração de vocês aquela certeza, a convicção de que existe um Deus que ama vocês, que busca, que quer um relacionamento íntimo com vocês e que iniciou a experiência, que iniciou a jornada de vocês com o Senhor Jesus. Sabe, alguém gostaria de compartilhar sobre isso, porque eu creio que vai ajudar a galera que está assistindo a se identificar com cada um de nós. Amém? Então, quem começa? Dai, pode começar com a gente? Bom, minha primeira experiência, assim, com o Senhor foi quando eu tinha 11 anos. Mesmo já vindo de um lar cristão e os meus pais já, né, estavam sempre na igreja e eu sempre ia à igreja com eles. Mas visitando os cultos, né? Indo para a escolinha, não tendo o meu culto com o Senhor. E naquela época, assim, há tempos atrás, não era comum dar muita voz para as crianças na igreja. A gente geralmente ficava numa salinha para os pais poderem estar no culto. Não existia um culto para criança. E os meus pais acabaram saindo da igreja e depois de algum tempo eu fui com a minha avó num culto, numa igreja bem tradicional, assim, então não tinha aquele louvor que deixava a criança conectada com o culto. Mas naquele culto em especial eu senti muito a presença do Senhor, embora eu não sabia que era a presença do Senhor, né? Eu senti algo incrível dentro, assim, que eu gostei de estar ali. E no meio do culto eu queria responder aquela pergunta que eu sabia que era pro final, né? Enfim, quem quer aceitar Jesus? E parecia que naquele culto não ia ter essa parte, né? Mas enfim, quando acabou aquele culto, quando foi aquele momento de quem gostaria de aceitar Jesus, foi o culto para mim. Não foi mais o momento que eu fui com alguém, mas acredito que foi a primeira vez na vida que eu fui cultuar ao Senhor e eu senti a presença dele de fato. Então naquele momento, quando perguntou quem quer aceitar Jesus, eu fui correndo. Mas foi engraçado. Foi a primeira da fila, não? Mas foi a primeira. Quando quem quer, eu já tava lá, né? Na frente. Mas eu percebi também que realmente foi o momento que o Senhor, assim, se revelou. E eu mesmo criança, eu senti que foi o momento. Porque ninguém deu importância para aquele momento, a não ser eu. Porque a criança lá na frente, ela, sabe? Só foi porque é emoção. Mas realmente aquele dia... Algo te convenceu, vamos dizer assim. Né? Foi muito, muito íntimo e forte, assim, Pessoal. O mover de Deus. E eu tenho certeza que naquele dia eu descobri, né, que realmente a gente pode ter uma experiência individual, não só como família. O que foi sempre apresentado para mim foi em família e alguém me levando. Aquele dia eu senti que
que o Espírito Santo... Em outras palavras, tu descobriu que tu é única aos olhos do Pai, que a gente tratou de forma única, né? Que lindo. Glória a Deus, amém. Jess, conta pra nós a tua. Então, eu acho que a minha primeira experiência pessoal, sobrenatural com Deus, foi logo depois de um acampamento. Eu cresci num lar católico, então eu fui conhecer realmente a igreja cristã com 15 anos. E eu estava há pouco tempo indo na igreja, e aí tinha acampamento, todo mundo falando, e eu não tinha noção de como era. E aí eu falei, tá, vou ir. E assim, o acampamento foi incrível, só que parecia que todo mundo ao meu redor estava super conectado com Deus e eu não estava tendo o mesmo nível. E eu não estava entendendo muita coisa. Aí quando eu voltei para casa, eu falei, Deus, foi incrível, foi legal, a gente curti bastante, mas parece que eles estavam num nível muito mais profundo que eu. E eu falei, tá, Deus, eu também quero isso. Eu também quero esse mais profundo. E foi o momento que eu fui pro meu quarto, eu me ajoelhei e eu comecei a orar. E chegou um momento assim que eu travei, não saíam mais palavras da minha boca. E eu comecei a sentir a presença de Deus de uma maneira muito, muito forte, como eu nunca tinha sentido antes. E eu acho que foi aquele momento assim que foi muito uma virada de chave no meu relacionamento com Deus. Foi muito de eu entender que, ok, o acampamento foi incrível, as pessoas eram incríveis, mas começava no secreto, começava no individual. Então acho que foi a partir daquele momento assim que realmente eu comecei a me entregar cada vez mais e buscar cada vez mais. Deus se tornou real e íntimo para ti, né? E a intimidade é a chave, né, para nossa caminhada com o Senhor, né? Glória a Deus, Jess. Paula, conta para nós a tua experiência, eu quero ouvir. Então, eu nasci num lar cristão também, né? E assim, desde muito novinha, a última vez que eu lembro que eu aceitei Jesus, eu tinha 6 anos. Eu aceitava sempre, porque eu achava que eu tinha que renovar isso todo dia, assim, desde muito criança, né? Aí eu lembro que tava no culto, assim, com 6 anos eu aceitei, assim, não, essa vai ser a última vez que eu vou aceitar, eu tive um entendimento assim. Mas experiência mesmo, a primeira que eu tive, a gente tem várias experiências durante a vida, né, com o Senhor, assim. Mas a primeira mesmo que me marcou, eu tava com 13 anos, eu lembro que com 12 anos, antigamente era diferente, assim, né, até 12 anos a gente brincava de boneca, era tudo muito diferente, né, dos dias de hoje. E aí com 12 anos que... Não é não. Pelo amor de Deus. Aí com 12 anos, eu lembro que minha mãe me chamou e disse assim, agora eu não vou mais orar contigo, porque como eu falei, né, a gente era muito mais imaturo, vamos dizer assim. Então até os 12 anos minha mãe que orava comigo, né, vamos dizer, responsável pela minha vida espiritual, assim, né. Aí nos meus 12 anos ela disse assim, eu não vou mais orar contigo, tu vai começar a fazer isso sozinho. E eu pensei, como que eu vou fazer isso, né? Ela, vai pro teu quarto, fecha a porta e começa a falar com Jesus. E eu, tá, mas quanto tempo? O tempo que tu quiser. E eu, mãe, será que uns 5 minutos dá o entendimento da pessoa, né? Aí ela assim, não dá, começa com 5. E eu, tá, né, o que eu vou fazer? Eu lembro que eu me ajoelhei na cama assim e eu comecei a falar com Deus e vim, orei pelo meu pai, pela minha mãe, pra todo mundo assim que eu podia lembrar no momento. Do teu jeito, foi? Do meu jeito, orei por tudo assim, né, que existia no mundo e eu, acabou, e agora, né? Aí fiquei ali, eu, tá bom, né? Tá bom, Deus, o que eu faço? Peguei a Bíblia ali, assim, tá bom. Aí no outro dia, minha mãe assim, não, vai de novo. Eu, de novo, mas já fiz isso ontem, mãe, não, vai de novo. Aí eu fui Troca a fita agora. Não, olha, criança, né? Aí foi indo, aí no outro dia eu disse, não, vou colocar uma música. E comecei a cantar e tal. E aí quando eu cheguei nos meus 13 anos, assim, eu lembro que eu ficava no quarto 4 horas direto orando, assim. Cantava e adorava, eu ficava ali, eu e Deus, e eu aprendi muita coisa ali. E eu comecei a desejar muito receber o Espírito Santo, muito, era uma coisa que eu queria muito, muito, muito. E eu ficava pensando que, será que é só na igreja, né, como que funciona isso? Aí minha mãe disse, não, tu pode receber onde tu estiver, no teu quarto, né, qualquer lugar, e eu, tá bom. Aí eu comecei, assim, uma busca incessante, né, eu queria porque queria. E eu lembro que eu tava um dia, eu tinha 13 anos, 13 para 14, estava no meu quarto, e ali eu comecei a desejar mesmo, assim, como nunca antes. E aí eu comecei a falar em línguas ali. E assim, foi muito sobrenatural, sabe? Eu nunca vou esquecer daquele dia. Claro, depois disso tem muita coisa que a gente vai vivendo, claro, né? Com certeza. Mas aquilo me marcou, assim, eu vi, nossa, Deus, ele realmente é real. E eu não preciso de outras pessoas, sabe? O que eu desejo da parte dele se manifestar, né? Eu tô ali, eu e ele, é só o que eu preciso para que ele possa fazer o que ele precisa fazer. Então foi realmente assim a mais marcante. Até hoje eu lembro daquele dia, nunca vou esquecer. É que o primeiro encontro com o Senhor a gente nunca esquece, né? E é o momento que define a nossa vida, que muda o nosso destino, né? E é por isso que eu acho muito interessante essa pergunta, porque para cada um é muito pessoal,
né? E a nossa jornada com o Senhor Jesus é pessoal e única, né? Assim como nós somos aos olhos dele, né? Muito legal. Cá, conta pra nós aí a tua. Então, como a Paula já falou, né, a gente nasceu no lar cristão, então assim, sempre foi muito natural, então a gente tinha essa ideia de que Deus nos amava, e aí eu decidi me batizar, eu tava na igreja, e era um dia de batismo, eu vi todo mundo se batizando, eu disse, cara, eu quero me batizar. Cheguei no meu pastor lá, eu tinha 8 anos, cheguei no meu pastor, eu quero me batizar, decidi, eu quero isso aqui pra minha vida, tipo, eu sempre, já tinha aceitado Jesus tudo, mas eu quero isso aqui de verdade. Cheguei no meu pastor e ele disse, gente, não tem hoje nenhuma roupa pra tu te batizar aqui, né, tu espera o próximo, eu disse, tá bom, fiquei chateada, mas tá, esperei. E aquele ano, eu tive uma experiência muito maior com Deus do que só ser batizada com 8 anos, né, que eu acho bem novinha. Com consciência mesmo, né. Sim. Aquele ano eu tinha um negócio no meu cabelo que parecia uma caspa, mas não era uma caspa, era um negócio horrível que começou a cair no meu cabelo. Eu comecei a ficar meio careca, tinha rombos na minha cabeça horríveis, com 8 anos. E como minha mãe sempre nos ensinou que Deus era bom, e eu já tinha aquele conhecimento, mas eu ainda não tinha provado daquilo. Então eu disse, cara, Deus é bom, eu não vou no médico, eu vou crer sobre isso aqui. E eu lembro até hoje que eu cheguei numa lojinha de 99 e tinha uma mulher, ela olhou e falou pra mim assim, nossa, minha filha teve isso aí que tu tem na cabeça, e ela tem uns rombos, até hoje ela é careca. Eu olhei pra guria, a guria na lojinha, eu olhei pra guria careca que eu... Não. Mas eu falei pra ela, não, mas eu vou ficar curada. Vai ser meu destino. 8 anos, eu falei, não, eu vou ficar curada. Aí cheguei em casa um dia e aí eu sempre cria, eu dizia, não, eu sou curada, não vou no médico, com 8 anos. E aí, beleza, um dia eu fui tomar banho, lavar meu cabelo. E aí quando eu vi o pouco de cabelo que eu tinha, né, porque, gente, sério, eu tenho fotos dessa época, era horrível, a Paula testemunha. Cheguei lá no box e tinha um shampoo que dizia Bálsamo, o nome do shampoo era Bálsamo. E como uma criança muito cristã, eu via Diante do Trono, quem conhece aquela música, Bálsamo em Gileade. Vocês devem conhecer, se vocês têm uma infância também. E aí eu disse, cara, eu como uma criança, aquilo ali foi o jeito que eu queria. Eu olhei e disse, cara, eu vou ser curada passando isso aqui na minha cabeça. Passei aquilo na minha cabeça. Desde ali, meu cabelo começou a melhorar. Começou a crescer. E aí, naquele dia, eu não só sabia que Deus era bom, mas eu tive uma experiência de que Deus era bom, sabe? Eu experimentei. Se tornou real. Se tornou real pra mim. Então, desde aquele dia, eu vi, cara, Deus realmente, ele existe, ele cura e ele é bom. Glória a Deus. Bah, que legal, cara. São experiências como essa que edificam o nosso coração, a nossa vida, né? Porque tu vê que só a palavra não transforma. Por quê? Porque a palavra precisa ser praticada. Quando a gente pratica a palavra que a gente recebe, algo sobrenatural sempre acontece, não é? E muitas pessoas, eu vejo assim, dentro da própria igreja, recebem a palavra, mas nunca praticam ela. É por isso que as pessoas podem conhecer a Bíblia de capa a capa, mas nunca conhecer e experimentar o sobrenatural de Deus, né? E é muito lindo ver isso na história de vocês, porque desde o início o Senhor tem mostrado isso para vocês, né? E de forma muito íntima e pessoal, para cada um de nós, Deus se revelou, né? E então... E falando sobre isso, todo mundo aqui compartilhou um pouco sobre a sua primeira experiência, sobre a intimidade, a forma como Deus nos vê, né? Nós somos únicos aos olhos dele. E eu queria trazer uma segunda pergunta para a mesa que fala do seguinte: para vocês, tá? Na opinião de vocês, o que significa, o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Sabe? Porque o Senhor Jesus disse isso, o Pai procura, né, os verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Mas o que isso representa na nossa vida prática com o Senhor? Sabe? Eu sei que cada um aqui de vocês, cada um de nós tem experiência com Deus, tem uma caminhada com Deus, mas cada um, de repente, tem uma forma diferente de analisar, de expressar e de vivenciar isso, né, na sua intimidade com o Senhor. Então, eu vou começar aqui pela Cá. Cá, conta pra nós aí o que tu pensa sobre isso. Eu acho que a adoração, normalmente quando se fala de adoração, né, o povo vai ou pra música ou pra alguma coisa nessa área, assim, né. Mas a adoração, ela é uma coisa muito íntima, eu vejo, sabe, nossa, com Deus mesmo, e começa, até pra quem canta, a gente que canta, ela começa dentro do quarto, né. Então, quando a gente chega na igreja, que tem um momento de adoração mesmo, de música, começou dentro do quarto. Então, a adoração pra mim é conhecer a Deus, né, é saber, porque pra eu adorar a Deus, eu preciso saber quem Ele é. Eu preciso saber que Ele me ama, eu preciso, né, normalmente se cantam muitas músicas, a gente já estava comentando aí a Paula, né, sobre adoração a Deus, por exemplo, exaltação e tal. Mas antes de chegar nessa parte da exaltação, se tu começar a cantar sobre o amor de Deus, tu vai adorar com mais propriedade, tu vai adorar realmente querendo adorar, porque tu sabe quem Ele é, porque Ele te ama, então tu quer devolver aquilo, tu quer responder a Deus.
né? O amor dele. Então a adoração é uma resposta ao amor de Deus pra mim. É saber que eu sou amada, saber que ele me ama, saber que ele me quer ali, que ele espera a minha presença todo dia ali. Não que a gente não tenha presença dentro, né? A gente tem. Mas ele espera que eu tenha aquele tempo diário com ele. Então, ele tem aquela expectativa, então eu respondo aquela expectativa estando ali. Né? Então, eu acho que a adoração é muito mais sobre a gente responder o amor de Deus por nós. Corresponder ao amor dele, né? É bem isso, é isso aí. Paula, qual que é a tua opinião? Então, é como ela falou, né? Mas complementando assim, eu creio que a gente precisa entender que a adoração não é algo nem da carne, porque é em espírito, né? E nem de mentira, não é algo falso, porque é em verdade. E eu sempre penso muito nessa questão, né? É algo verdadeiro, é algo profundo e não é algo da carne. Então, não é algo que é religioso, né? E às vezes a gente leva assim, tem a tendência de levar as coisas para esse lado muito religioso. E acaba fazendo disso, assim, uma coisa, não, pra eu adorar, eu preciso estar na igreja, no culto de domingo, não, sabe? Eu gosto de pensar na história daquela mulher pecadora que chega ali diante de Jesus, né, e começa a beijar os pés dele e chorar, e secar os pés dele com o cabelo dela, e assim, meu Deus do céu, no meio de uma reunião ali que ele tava, num momento nem um pouco propício, aquela mulher chega e faz uma coisa dessas, né, como que as pessoas naquela época viram isso, né? A gente hoje lê ali, ai, que lindo e tal, mas as pessoas estavam vendo aquilo, como que foi aquela situação, né? E não é uma mulher pecadora, assim, uma situação bem nada a ver, né? E Jesus recebeu aquilo, sabe? Então eu sempre penso que a adoração é algo muito real, é o que a gente tem mesmo para dar pro Senhor. E não é em um momento, precisa ser algo dia a dia, sabe? Precisa ser algo da nossa rotina e algo sem muitas regras, assim, sabe? Eu acho que às vezes a gente fica muito preso nisso, assim. Eu preciso estar nesse lugar para adorar. Não. Onde a gente tá, aqui agora, sabe? Fica preso ao ativismo religioso, vamos dizer assim, né? Não é religião, né? É totalmente o contrário disso, né? Aquela mulher foi nada a ver com religião. Sim. Completamente contra a religião, vamos dizer assim. Então, eu acho que precisa ser assim, sabe? Verdadeiro, profundo, de verdade, intenso, sabe? Eu vejo adoração dessa forma. Amém, glória a Deus. É isso aí, Paulo. Eu creio nisso também e eu creio que a chave é a gente entender que a gente pode adorar a Deus com qualquer parte da nossa vida. A gente deve. Né? É isso que o Senhor Jesus queria dizer, né? Jess, diz pra nós, o que tu acha? Então, eu acredito que, indo um pouco com o que as gurias já estavam falando, eu vejo como sendo uma forma muito genuína e intencional, sabe? Então, vendo também qual é a motivação do teu coração fazendo isso, né? Porque tu pode estar na igreja, tu pode estar lá no meio do louvor, levantando a mão, e o teu coração está completamente distante, sabe? Então, é muito essa questão de ser genuíno, de ser intencional, e de ter a motivação correta diante de Deus, né? E claro, alinhado com a palavra sempre. E buscando realmente, como a Ká falou, sabe? É tu entender quem tu é em Deus, é tu saber quem Deus é. E é tu viver dentro desse relacionamento. É isso ser parte da tua vida 100%, sabe? E eu acho que em tudo que tu faz, tu tá adorando, tu tá louvando Ele. Não é só quando tu tá dentro da igreja, é no teu secreto, é nas tuas tarefas do teu dia a dia, é no teu trabalho, é nas coisas mais simples que às vezes a gente nem presta tanta atenção. É verdade. Mas que tu entende que tu tá fazendo pra Deus. E aí tu te entrega completamente. Bem colocado, eu creio nisso também, eu creio que é um complemento, ver que a resposta de todo mundo é um complemento, né, um do outro, né, porque elas são, dentro da palavra, é dentro daquilo que o Senhor colocou dentro de nós, porque nós temos a palavra, nós temos o Senhor em nós, né, e os verdadeiros adoradores são aqueles que têm Jesus, que carregam Jesus, e o Espírito adora o Filho através de nós, né, então isso é muito lindo de ver. Então, Dai, conta aí pra nós o que tu acha desse assunto. Bom, adorar em espírito e em verdade para mim é adorar com todo o meu ser. Corpo, alma e espírito, com integridade, com consciência e direcionamento da palavra. Porque às vezes a gente está adorando, né? Mas como as gurias falaram, num ambiente favorável, né? Eu adoro a Deus em espírito e em verdade quando eu também dou um bom testemunho na minha família, quando eu consigo demonstrar no meu trabalho que eu sou diferente. E não só porque eu sou diferente, mas porque a palavra de Deus, que é a verdade, me torna diferente, né? Vai me moldando e automaticamente eu vou adorando a Deus no meu dia a dia, em espírito e em verdade, dessa forma, com todo o meu ser, de verdade, com tudo que há em mim, para a glória de Deus, e não da maneira que eu acho, mas da maneira que a palavra diz que a gente deve fazer.
porque assim a adoração ela vai surgir um efeito, né? E quando a gente adora só por religião, por estar ali, por erguer a mão, por fazer só, simplesmente, eu acredito que é em vão, assim, é algo momentâneo. Mas a adoração em espírito e em verdade na nossa vida, com intensidade, e integridade e direcionamento, auxílio do Espírito Santo na palavra, é algo incrível, assim. Glória a Deus. É bem isso. E eu acho que, assim, a questão de adorar a Deus é algo... As pessoas acham que não é prático. Tá, mas como isso vai resolver o meu problema? Não é? Então, muita gente acha que, esse negócio de adorar a Deus, erguer as mãos... Pessoas que pensam assim, eu creio que realmente ainda não tiveram aquela experiência com Deus que sabe, o amor do tipo de Deus preenchendo o coração delas. Porque quando você sabe que você é amado, o reflexo disso é que você ama. Né? E eu creio que tem um versículo que diz assim: deleite-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, sabe? Então, o que é se deleitar em Deus? É adorar ao Senhor, é se alegrar na presença dEle, sabe? E quando eu faço isso, eu não estou notando, mas eu estou gerando um efeito sobrenatural na minha vida. Eu estou liberando o quê? A unção de Deus na minha vida, as bênçãos de Deus na minha vida, porque Ele tem prazer em nos dar o reino, né? Então, é muito importante, eu creio, a gente ter cada um aqui compartilhando um pouco disso, porque é algo que, na minha opinião, é algo que realmente está faltando na igreja de hoje. Está faltando nessa geração, sabe? Que infelizmente, ainda muitos não entenderam, né, que a salvação é de graça, mas a unção tem um preço. Qual que é o preço da unção? Né? É justamente uma vida de adoração e intimidade com o Senhor. É isso que vai nos impulsionar, que vai nos segurar, que vai nos fortalecer e nos dar a graça que a gente precisa para viver os sonhos de Deus na nossa vida. Amém? E falando sobre sonhos de Deus, nos leva à próxima pergunta. Porque eu creio que muitas vezes Deus coloca sonhos nos nossos corações, nos dá direção, na verdade, nos ajuda a resolver questões das nossas vidas, nos dando sabedoria e justamente o que fazer em determinada situação. Porém, muitas vezes a gente não escuta, né? A gente não consegue entender, a gente tem dificuldade de se mover como um com o Espírito, né? A Bíblia diz: nós vivemos no Espírito e devemos andar no Espírito. Viver no Espírito é uma coisa, andar é outra, né? E sobre isso eu queria largar uma pergunta aqui para vocês. Tá? A pergunta é a seguinte: como que eu consigo saber, ok? Consigo entender da parte de Deus o que fazer em determinada situação? Como eu entendo a direção de Deus para algo específico na minha vida? Sabe? Porque eu creio que é uma pergunta muito pertinente, porque todo mundo tem dúvidas, né? Em algum ponto da vida, em alguma estação da vida da gente, a gente passa que a gente tem que entender em Deus qual direção tomar, qual lugar ir, né? O que fazer sobre determinada pessoa, né? No trabalho, no relacionamento, na família, seja o que for. E sempre a gente precisa da direção do Senhor. Mas como ouvir? Como saber que é Deus falando? Boa, né? Então, eu vou jogar essa pergunta na mesa e eu queria saber quem vai responder primeiro. Tá? Paula. Começa, fala aí pra nós. O que tu acha sobre isso? Esse é um assunto, assim, que eu gosto bastante de falar, na realidade, porque, não sei, tem muita coisa na minha vida que eu fico assim: meu Deus, me ajuda, o que eu vou fazer agora? E fica naquela situação, é ou não é? Deus tá falando assim ou Ele não tá falando assim? Isso é coisa da minha cabeça ou não é coisa da minha cabeça, né? Já passei por isso, área de relacionamento, mudar de cidade, N coisas assim, né? E eu entendo que a palavra fala, né, que Deus é Espírito. Então, pra gente se relacionar com Ele, entender o que Ele tá falando, precisa ser através do Espírito, né? A gente precisa tá cheio do Espírito. Então, eu já começo daí. Então, quando eu tenho alguma coisa na minha vida, assim, alguma decisão a tomar, né, algum caminho que eu não sei pra onde eu vou, eu sempre tiro um tempo pra orar, assim, mais do que eu já oro, né? Não que eu não ore, mas mais do que eu oro, né? Então, assim... Só que não precisa, tira um tempo daí. Mas eu jejuo mesmo, sabe? Eu me separo, assim, eu preciso entender o que Deus tá falando. Eu ouvi uma vez Luciano Subirá falando assim, que a gente às vezes fica pedindo: ai, Deus, fala comigo, fala comigo. Não, Deus tá sempre falando com a gente. A gente é que não tá ouvindo, né? A gente não tá espiritual bastante, cheio dele o bastante pra entender o que ele tá falando. Então eu sempre penso assim, uma coisa bem prática mesmo, um relacionamento, né?
a gente tá ali conversando com a pessoa e eu vou entender o que a pessoa tá falando se eu estiver conversando com ela. Se eu não tiver relacionamento, eu não vou saber o que ela pensa, o que ela acha, não vou saber nada, eu vou ter uma ideia. Exato. Então, pra gente entender que Deus tá falando, ele tá indo naquela direção, a gente precisa ter um tempo com ele. E é interessante assim, eu tava agora pra voltar de Campina Grande, um exemplo que eu posso dar, e eu não sabia se eu tinha que voltar ou tinha que ficar. Tava naquela situação, né, que a gente fica com aqueles dois pensamentos assim. E tinha pessoas dando palavras sobre isso, de voltar mesmo, né? E aquilo tava testificando, mas eu não tinha ido numa direção clara de Deus no meu coração. E eu disse, não, eu só vou me mover quando eu entender de verdade que é Deus falando comigo. E aí teve um momento do meu dia, eu tava trabalhando, eu tava orando em línguas, trabalhando, tipo, não era o momento, né, que eu tava no meu quarto, não. E eu tive aquela certeza, tu precisa voltar. E tu tem que falar isso agora com teus, né, os teus líderes, ele fala e tu precisa voltar. E naquele dia eu decidi e não teve mais ninguém no mundo que tirasse isso da minha cabeça. Eu tinha certeza que eu tinha que voltar. Então, assim, não tem como explicar muito quando a gente sabe, mas a gente vai saber. Você tem uma convicção. É uma convicção que ninguém tira. Tipo, eu sei porque sei, como a gente sabe que é salvo. Eu sei porque sei que eu sou salvo e ninguém vai tirar isso da minha cabeça. Do meu coração, né? Então, tem aquele momento onde chega esse entendimento e a gente precisa esperar até essa hora. Tipo, tu não pode, mas um falou, outro falou, então, é isso aí mesmo, vou fazer. Não. Espera Deus realmente falar no teu coração. Tu ter certeza, é isso e ponto final. Amém. Glória a Deus, é bem isso aí. Dai, diz pra nós, o que tu acha sobre isso? Bom, pra mim, assim, quando eu preciso de uma resposta de Deus, algo que, de verdade, né, a gente não consegue decidir sozinho, acredito que em tudo a gente deve levar ao Senhor, né, saber qual é a vontade dele pra nossa vida, Deus das pequenas coisas até as coisas mais importantes. Mas eu fecho a porta do meu quarto e eu tiro aquele momento para falar com ele, mas não falar bonitinho, sabe, como a gente costuma às vezes, dizer para ele realmente aquilo que eu preciso, aquilo que eu espero, os anseios do meu coração. E eu percebo que em alguns momentos eu tô, né, no meu secreto com Deus. Assim como a Paula falou, a gente tira aquele momento para de verdade estar se relacionando com ele, né? E eu falo com ele, eu busco a direção para, enfim, eu poder avançar ou parar algo, né? Porque às vezes a gente quer a mudança e às vezes a resposta de Deus pra gente também é que a gente se mantenha ali por um tempo. Mas pessoalmente eu percebo que muitas vezes eu fico em intimidade com Deus para pedir a resposta, o direcionamento. Eu consigo estar em intimidade, mas por algum motivo, às vezes, eu não consigo ouvi-lo, sabe? E eu percebi e entendi dentro de mim que foi algo que mudou bastante o meu relacionamento de ouvir Deus. Entender que Ele fala em todo momento. Porém, às vezes, eu tô numa determinada fase da vida que eu não consigo detectar a maneira com que Ele fala. Porque às vezes a gente espera que Ele nos corresponda de uma maneira tão audível e tão impactante que a gente não consegue perceber nos mínimos detalhes, né? Então, quando eu tô nesse momento, eu busco um pouquinho de santificação, sabe? De santidade, de verdade me voltar para o Senhor por completo para estar sensível. Porque, às vezes, a gente tá se retirando, tá tendo a intimidade com Ele, mas no momento da resposta dele, a gente tá tão agitado com as coisas do dia que passa despercebido. Sabe? Principalmente a minha rotina que é agitada, sabe? Eu trabalho bastante, então a casa é mais agitada. Além de estar no secreto, eu percebo que para ouvir o que o Senhor tem, o direcionamento, para resolver as coisas importantes e até não importantes da vida, eu preciso dar uma baixada, sabe? Eu falei, eu orei, eu tô com intimidade com Ele, eu tô tendo uma vida de santidade, mas agora a Daiane precisa acalmar, sabe? Eu percebo que para eu, de verdade, para mim ouvir a voz e o direcionamento de Deus, além da intimidade, eu preciso abafar um pouco a minha voz, assim, sabe? A agitação da pessoa, da Daiane, assim, que às vezes... Em outras palavras, tu precisa entrar em descanso. Exatamente isso. Intimidade e descanso, para mim, é o que faz a diferença em conseguir discernir, aí sim, a voz de Deus. Se eu paro, se eu vou retroceder naquilo que eu estava fazendo ou se de verdade eu vou continuar e avançar, né? E nunca dá errado, porque quando ele fala é incrível e certeiro, né? Vale a pena, às vezes,
reformular tudo para saber de fato o que ele quer pra gente. Assim. É bem isso aí, Dai. E, cara, diz pra nós, qual que é a tua opinião sobre isso? Então, esse assunto pra mim, eu gosto, igual a Paula, eu gosto muito de falar sobre esse assunto. E esse ano foi muito desafiador pra mim isso, né? Desde o ano passado, na verdade, porque eu, pelo chamado profético, eu sempre tive muita facilidade de ouvir Deus. Muito assim, tipo, Deus falava comigo no sonho. Uma vez, eu sou muito impulsiva, né? Então, eu quero isso aqui, tomei uma decisão, isso aqui mesmo, Deus tem que me parar. Porque vou fazer, né? Não, Deus não me disse não, então é porque é o sim. E aí Deus me dava sonho, Deus me dava, eu lembro até hoje que eu ia tomar uma decisão muito importante assim, foi lá, eu ia trocar de igreja. E eu disse, vou fazer isso, porque eu fui numa igreja, me empolguei, achei muito legal. Vou fazer, peguei a ficha de membro, me inscrevi, disse, Deus, se o Senhor não me parar, tô indo, amanhã é discipulado, tô indo. Tô tomando um anjo, eu vou. Não, aí cheguei na minha casa, deitei na minha cama, quando dei na minha cama, assim, eu olho pra parede, uma visão. Pronto, Deus falou comigo assim, não vai. Uma visão, assim, do que ia acontecer e tal. E eu, pronto, entendi. Então, como eu sempre tinha muita facilidade, eu era um sonho. Não tava escrito não vai, né? Não, era um pouquinho mais sério. Então, assim, aí, sempre tinha essa facilidade. Então, desde o ano passado, eu mesmo orando, porque eu sei que essas coisas a gente entende na presença. Toda a direção, na presença que a gente entende o que a gente precisa fazer ou não. Né? Estando sensível ao Espírito. E aí, desde o ano passado, eu tava tomando algumas decisões. Eu fui pra Campina Grande, né? Eu fui pra Paraíba. E eu tinha no meu coração, mas Deus não me dizia nem que sim, nem que não. E eu disse, como assim, cara? Cadê os meus sonhos? Cadê as minhas visões? Nada. E eu só tinha no meu coração, mas eu não tinha não, mas eu tinha uma paz. Só que por dentro eu disse, cara, Deus vai ter que falar de alguma forma, eu já tava ficando louca, aí eu descansei, como tu falou. Eu descansei e eu disse, pronto. Aí eu comecei a entender, e pela paz, que todo mundo falava, tu vai sentir paz. Eu dizia, que paz? Eu nunca tinha provado, mas não, mas isso aqui eu sinto paz, isso aqui não, Deus me falava, então era muito simples. Que paz, eu quero ouvir. Eu quero ouvir, eu quero ver, quero Deus aqui. Então era muito simples, e aí quando eu precisei realmente provar da paz pra tomar uma decisão, eu não sabia como. E eu descobri que eu nunca tinha experimentado isso, eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Até que eu tive paz pra ir pra Campina Grande. E aí, quando começou a acabar o tempo em Campina Grande, que foi esse ano... Terminou a paz? Não, terminou a paz. Eu tava na minha cozinha lavando louça pra ver como Deus fala. Por isso que não dá pra limitar como Deus vai te falar sobre uma decisão. Porque Deus, ele é criativo, né, cara? E eu tava na minha cozinha lavando louça, lá na Paraíba. E aí eu comecei a sentir um incômodo, assim, desgraçado. Eu disse, ai, que coisa horrível. E eu disse, você tem no meu sofá, eu disse, meu Deus, eu tenho que ir embora daqui. Eu tenho que ir embora desse lugar. Do nada, subiu um negócio e fui embora desse lugar. Deus não apareceu, não foi uma visão, não foi sonho, não foi nada. Eu não tive nenhum sonho. Senti uma angústia. Eu senti uma angústia, um negócio, eu preciso ir embora desse lugar. A Paula chegou. E casualmente, e também outra coisa interessante é como Deus fala aos poucos, em várias coisas. No início do ano, a Paula se quebrou numa parede, numa porta de vidro lá em Campina Grande. Né? Tem até cicatrizes aqui, né? Não precisava contar essa, né? Mas... Carrega as marcas de Cristo. Então ela tava até com cicatriz. E aí eu disse, cara, eu já achei aquilo estranho. Então começou muitas coisas a acontecerem que já eram algumas sinalizações de Deus para que um tempo estava acabando. Então, cara, que é uma coisa estranha, né? Ela se quebrou uma coisa muito séria ali, foi um gasto, tipo assim, de dinheiro. Ela ficou um mês ali parada, foi horrível, né? Até foi um trauma. Então, assim, cara, eu comecei a ver as pequenas coisas. Na verdade, aconteceu isso pra tu entender. Pra me entender, foi dela. Aí ela dizia, cara, ainda bem que foi comigo, porque tá pequenininha, ia cair na tua cabeça. Que caiu, desmontou a porta de vidro. Então, algumas coisas começam a sinalizar. Então, a gente precisa estar ligado que Deus ele vai falar de diversas formas. Ele começa a sinalizar as pequenas coisas. Então, aí naquele dia eu disse, a Paula chegou e eu falei, Paula, acho que a gente tem que ir embora daqui. E ela, eu também tô sentindo. A gente começou a orar, aí a gente começou a intensificar a oração sobre aquilo pra Deus dar mais confirmações. Eu também tô sentindo toda lascada, né? Também tô sentindo aqui. Tô sentindo na pele, é isso aí. Literalmente. Então, assim, não dá pra gente, às vezes, limitar a forma que Deus fala. Ele vai dar sinais, ele vai falar de diversas formas, mas mais importante, ele sempre vai falar se a gente estiver disposto a ouvir, né? Se a gente estiver sensível. Eu acho que essa aí é a chave, né? Tu tem que estar sensível e disposto a ouvir e obedecer. Porque às vezes a gente ouve... Não deve ter sido Deus. Por quê? Porque vai contra aquilo que tu realmente queria. Tem esse lado também, né? Jess, conta pra nós aí, o que tu acha do assunto? Então, acho que eu concordo muito com o que as gurias já falaram. E assim, pra mim, o que eu vejo é que quando a gente fala, ouvir de Deus, ou Deus falar numa visão, num sonho, sim. Mas a gente às vezes deixa de lado a palavra de Deus. É verdade.
cara, tu tem ali o teu parâmetro, sabe? E como tu estava falando agora, né, daí Deus não deu o sonho, Deus não deu a visão, e aí, o que eu faço? E já tive vários momentos, assim, de decisões que eu perguntava pra Deus, eu orava, eu jejuava, e Deus não tava me dando uma resposta clara, sabe? Aquele momento parece que, Deus tá em silêncio. E tu não sabe o que fazer. Sim. E uma coisa que me ensinou muito, eu morei 1 ano nos Estados Unidos, e pra mim foi um desafio muito grande, porque era tudo novo, era tudo muito diferente, e eu, Deus, o que eu faço aqui, Deus? Pra que lado que eu vou? Deus, é isso ou não é? E em momentos que Deus estava em silêncio, eu comecei a entender que, cara, a Bíblia é a palavra de Deus. Ele tá falando através da palavra dele. Então eu tomei aquilo como parâmetro e eu comecei, claro, sempre buscando em intimidade, no secreto, jejum, oração, mas também fazer algumas perguntas, sabe, em alinhamento com a Bíblia. Então, ok, X decisão que eu preciso tomar. Se eu for por esse caminho, primeiro, tá honrando a Deus? Segundo, tá alinhado com o que a palavra dele diz? Terceiro, de que forma que eu vou poder amar e servir as pessoas através dessa decisão? De que forma que eu vou estar podendo abençoar outras pessoas, levar o evangelho e poder falar do reino? Exato. Então, eu deixei de só, ok, Deus fala comigo, Deus me dá um sinal, Deus manda um anjo, sabe? E realmente ir para a palavra, sabe? E estar enraizado e conhecer a palavra. Eu acho que muitas vezes a gente acaba indo para esse lado de super espiritualizar as coisas e a gente esquece que, Deus deixou a palavra dele ali, sabe? Tu tem uma instrução, tu não tá completamente desamparado. Então, cara, glória a Deus quando ele dá sonho, quando ele fala quando ele dá sinais e coisas maravilhosas, amém por isso. Só que não se prender só a isso, né? Não limitar só a isso. É bem isso, Jess. Eu acho que complementaria, assim, nem sempre vai ser extraordinário. Mas só porque não é extraordinário, não significa que não é sobrenatural, sabe? E eu creio que, assim, aquilo que Deus tem me ensinado na jornada, existem várias formas, como a Ká falou, todo mundo que compartilhou, que Deus pode realmente nos dar a direção, nos mostrar algo na nossa vida. Porém, existem muitas que são exceções e não regra. Existem formas que Deus nos comunica com a gente que é mais o padrão, vamos dizer assim, né? E quais são elas? Na minha opinião, existem 3, né? Que é o quê? Primeiro, tu falou, a palavra de Deus, né? Então, sempre buscar a palavra primeiro, porque na palavra Deus sempre vai nos mostrar algo vai saltar aos nossos olhos. A gente faz a pergunta, a gente está orando, a gente está em intimidade com o Senhor, e ao buscar na palavra, muitas vezes Ele nos dá a resposta, sabe? Por quê? Porque a palavra de Deus é a vontade escrita de Deus. Né? Essa é a primeira forma. A segunda forma é o seguinte, como falaram aqui, nós temos o Espírito dentro, certo? Deus é Espírito. E a gente sente, acho que foi a Ká que compartilhou, a paz ou a angústia, não é? Na verdade, a gente chama isso de testemunho interior. Então, o que é o testemunho interior? Deus não, como regra, Ele não vai mandar um anjo te falar alguma coisa, ainda que Ele poderia, não é? Mas muitas vezes Ele vai te dar paz ou não sobre aquilo que você está perguntando, né? Então, são formas, né, que Deus tem de falar com a gente. E, claro, a terceira forma é a voz da nossa consciência. Por quê? Porque o nosso espírito humano é recriado no Senhor, o nosso espírito humano tem o Espírito de Deus dentro. Então, a gente pode confiar na voz da nossa consciência, porque ela está sempre alinhada com a palavra, porque a palavra está em nós. Se nós verdadeiramente cremos no Senhor e temos uma vida de intimidade com Ele. Amém? Então, muitas vezes, agora, é claro, é um pouco complicado, porque, mas será que realmente isso está vindo de mim? Não está, né? E agora, se tu colocar essas 3 coisas, fora as outras experiências sobrenaturais, alinhadas um do lado do outro, uma complementando a outra, vai ter a tua resposta, sabe? Então, eu creio assim, sabe? E muitas decisões grandes da minha vida eu tenho feito baseado nessas verdades. E eu vou te dizer, glória a Deus, porque quando a gente dá um passo em obediência de acordo com aquilo que Deus coloca no nosso coração, o resultado é sempre sobrenatural. A gente sempre avança, né, no propósito que Deus tem para nossa vida. E falar em dar passos, né, eu vou trazer aqui, gurias, a última pergunta para nossa mesa de debate para encerrar, amém? E eu vou trazer aqui uma pergunta meio louca,
tá? Porque ela fala de coisas loucas, ok? Então a pergunta que eu trago é a seguinte: qual foi o passo de fé mais louco que vocês já deram na vida de vocês? Sabe? De vocês ter escutado uma direção de Deus e meu Deus, será que agora eu vou, não vou? Sabe? Compartilhe um pouco dessa experiência, porque agora a gente falou a teoria, vamos para a parte prática, né? Cada um aqui com certeza deve ter passado situações assim. Então vamos compartilhar um pouquinho para a galera entender de verdade, sabe? O que é ouvir, né, e obedecer, e o resultado disso. Amém? Então, vamos começar aqui. Jess, começa pra gente. Então, acho que uma das minhas experiências, teria várias para contar, mas eu acho que a mais louca de todas foi no início de 2020. Eu tinha recebido uma palavra e Deus confirmou na palavra dele que era do que ele fala para Abraão, né, de sair dessa terra, de sair da sua parentela. E eu recebi um direcionamento de ir para os Estados Unidos. Aí tá, comprei a passagem, tava tudo certo. E 2 semanas antes de eu embarcar, começou a pandemia, fechou tudo e eu não consegui ir. Aí eu, Deus, mas tu me deu a palavra, tu confirmou ali e o que tá acontecendo? Aí mandou pandemia? Como assim? Me prendeu aqui, o que tá acontecendo? E daí eu comecei, depois que já era final de 2020, assim, aí eu comecei a me envolver na minha igreja local. E realmente, assim, me dedicar no grupo de jovens e tal. Porque, assim, eu ia, mas eu tava com a minha cabeça, eu vou pros Estados Unidos. Então, a partir dali eu comecei a entender, cara, o meu serviço tem que começar aqui, sabe? A minha obediência tem que começar aqui. E aí foi final de 2020, 2021, e eu comecei a estar tão envolvida que eu já não tava mais pensando, ir pros Estados Unidos. Eu tava tranquila. E aí, no final de 2021... Deus começou a me conectar com pessoas e me trazer muita confirmação, falar muito comigo sobre passos de fé. E aí eu, mas por que tu tá me falando sobre passos de fé? Não tô entendendo o que é pra eu fazer. Porque, como eu falei, eu já tinha meio que deixado de lado ir pros Estados Unidos. E aí teve um dia que eu tava orando e Deus me falou, isso era setembro, assim, e aí Deus me falou, 20 de novembro tu vai. Aí eu fiquei... Como assim eu vou? Eu não tô entendendo nada, porque eu não tinha onde ficar, eu não tinha pra onde ir, não tinha passagem, não tinha nada. E aí, 2 dias depois, Deus confirmou, realmente, assim, testificou muito aquela coisa de tô sentindo paz. Não foi algo assim, tipo, Deus me mostrou num sonho ou alguma coisa sobrenatural, não. Foi tipo aquela confirmação de eu falei contigo, agora tu vai comprar passagem pro dia que eu te falei. E aí eu comprei a passagem, comprei uma passagem só de ida, porque era o dinheiro que eu tinha, era o que eu conseguia comprar. Aí comprei passagem só de ida, falei, Deus, e agora? Sim. E as coisas foram se ajeitando de uma forma muito absurda, sabe? De, rolar conexões, assim, nada a ver aos meus olhos. E, ok, tudo certo, vou viajar. No dia antes do meu voo, o casal, a família com quem eu ia ficar, eles me ligaram, eles falaram, Jess, a gente teve um problema aqui, não vai ter como tu ficar aqui. Isso no dia antes do meu voo, foi na sexta-feira, no sábado de manhã eu ia embarcar. E eu falei, eu não tenho o que fazer. E agora? E aí foi um momento assim, a minha mãe, ela não é cristã. E naquele momento, depois da ligação, né, eu contei pros meus pais, falei, aconteceu isso, eles me falaram que não vai dar mais, eu acho que não é pra eu ir de novo. Acho que foi coisa da minha cabeça, acho que eu sonhei, como que Deus não tinha me falado nada, acho que eu sonhei. Será que realmente foi a direção de Deus, né? A gente pensa, né? Aí tu fica naquele conflito, né? E aí eu fui pro meu quarto e a minha mãe veio atrás de mim. E a minha mãe olhou pra mim e falou, tu não disse que Deus tinha te mandado pra lá, tinha te dado a direção, a data e que ele estava cuidando de tudo? Aí eu falei, sim. Daí ela falou pra mim, então, por que tu tá querendo dar pra trás agora? E quando ela falou isso, eu falei, cara, não é minha mãe falando. Não é a minha mãe falando. E eu falei, quer saber? Vamos então. E eu saí daqui de Porto Alegre com $300, com a minha mala, não sabia o que ia acontecer, não sabia pra onde eu ia quando eu chegasse lá. Eu cheguei em Orlando, eu fiquei 3 horas no aeroporto, estava lá sentada num canto com a minha mala, segurando minha Bíblia, falando, Deus, tu me mandou pra cá, faz alguma coisa. Faz alguma coisa que eu não tenho pra onde ir.
E aí, nisso, uma amiga, eu avisei ela que eu tinha chegado, né? Ela sabia que eu tava indo. E ela entrou em contato com os pastores. E eles não me conheciam, nunca tinham falado comigo. E aí, de repente, eu recebi uma DM da esposa do pastor. Ela falou: Jess, a Emily contou pra gente que tu tá aqui, o que tá acontecendo, o que tu precisa, onde tu tá, a gente tem que te buscar. Nossa. E aí foram pro aeroporto, me buscaram. Fiquei na casa deles. O que eu tinha, os $300 que eu tinha, se eu tivesse que pegar um hotel, fazer alguma coisa, não dava pra uma semana. É verdade. Eu fiquei 2 meses, Uau. sabe? E foi totalmente Deus fazendo tudo. Nossa, que bênção, meu Deus. Isso literalmente foi um passo de fé gigantesco, né? Que tu deu, né? Porque chegou até a dar um suador. Assim, meu Deus, e agora, né? O que vai acontecer? Como é que ela tá aqui, né? Glória a Deus, isso é um ótimo exemplo, né? Um ótimo testemunho. Dai, conta pra nós aí o teu. Bom, o meu passo de fé foi um pouco estranho, bem louco mesmo. Eu, nos últimos 3 anos, passei uma fase bem difícil da vida, assim, onde eu estava ainda um pouco ferida por algumas circunstâncias da vida. E o tempo ia passando e eu estava percebendo que eu já estava indo para um caminho que eu sabia que não era o ápice do que Deus tinha para mim, sabe? Então, eu estava só sobrevivendo esses últimos 3 anos. E eu falei pro Senhor: Senhor, eu não quero só sobreviver, eu quero existir, eu quero viver pra Tua glória, né? E em dezembro, eu falei pro Senhor que era o meu limite, assim, que esse ano que a gente tá vivendo seria o ano de virada, assim, da minha vida, sabe? Que as coisas de verdade iam acontecer, as coisas iam se renovar, se transformar. E que eu queria tirar um tempo com Deus, e eu tirei 15 dias de férias. Guria, sério, eu não sabia o que ia acontecer, sabe? Não foi romântico, eu queria mudar tudo, eu fui de férias e tudo. Não, tipo, foi louco, foi estranho, foi a primeira vez que eu viajei sozinha, assim, não para um lugar desconhecido, enfim, eu fui para minha mãe, mas pegar a estrada sozinha, sabe? Eu sou mãe de duas crianças, então a Manu tem 11 anos e o Estevão tem 6 anos. E eu saí sozinha com os meus filhos para tirar aquele momento para buscar de verdade o direcionamento de Deus para minha vida. E eu fiquei no culto da virada na minha igreja, que eu não ia ficar, mas eu falei pro Senhor que eu ia priorizar, assim, sabe? Aquela noite para de verdade ouvir Ele e ofertar a minha família, a minha vida e aquilo que eu esperava Ele naquela noite. Não era um ato religioso, não foi algo assim que eu tinha que estar ali, sabe? Senão não ia acontecer. Mas de verdade foi o meu pequeno passo de fé, assim, que eu dei. Eu tirei 15 dias longe. Naquele tempo, assim, foi um tempo bem louco, porque todo mundo na praia, janeiro, os primeiros 15 dias, todo mundo com cooler, com comida, com coisa, e a Daiane com uma Bíblia, um livro, 2 crianças com um pedaço de pau brincando de Moisés. E ali foram alguns dias. Essa é boa, né? Essa é boa, brincar de Moisés. Bah, cara, por que não pensei nisso? E Deus, assim, eu acredito que Deus programou todas as coisas, porque realmente eu fiquei sozinha, sabe? A minha mãe foi trabalhar, meu padrasto foi trabalhar, e eu ia pra praia com os meus filhos, tirava aquele momento ali, sabe? E em alguns momentos eu pensei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu tirei minhas férias e tipo, deixa a Bíblia um pouquinho, depois quando eu voltar, né, e tal, eu vejo o que é. É só 15 dias, eu quero aproveitar muito, assim. E geralmente eu viajo com os meus amigos e eu viajei sem eles, assim, pela primeira vez eu pensei, eu tô sozinha e eu quero aproveitar também, né, e tal. Fiquei aqueles dias ali, eu posso dizer pra vocês que foi muito maravilhoso. Foi a melhor coisa que eu realmente fiz na minha vida, assim, nos últimos tempos. Foi tirar aquele momento pra olhar de verdade pra dentro, sabe? É difícil quando a gente tá machucado, é difícil quando a gente acha que a gente já tá curada, né? Eu tava assim, eu tô super bem, passou, virou, é uma nova fase, é um novo tempo. Mas de verdade, quando a gente para tudo, vai pra um lugar de descanso, olha pra dentro, a gente ainda percebe, não, aqui dentro ainda tem algumas coisas que eu preciso. Então, naquele momento, assim, Deus falou comigo que esse ano pra mim começar a romper em fé
eu precisava liberar e pedir perdão para algumas pessoas. E assim, gurias, nesses momentos a gente tenta se convencer do contrário, né? Eu disse, não, mas eu já perdoei. Eu já estou numa nova fase da minha vida, eu não preciso voltar e perdoar, já está livre, Senhor. A pessoa pode seguir, né? E eu senti muito o Espírito Santo falar comigo, então é um momento que tu vai pedir o perdão, né? Então, assim, voltar de viagem foi muito legal, assim, porque na volta da viagem eu falei para os meus amigos, eu tenho amigos que são uma benção, e eu falei para eles, eu queria sair para comer e tal, e eles estavam esperando a gente chegar, então o meu carro estragou quando eu entrei no meu pátio. Quase pegou fogo, assim, era uma fumaceira. E meu amigo olhou, Dai, que é isso? Eu falei, olha, não aconteceu nada na viagem, foi tudo certo, só a temperatura que eu vi que subiu um pouquinho, mas depois baixou e tal. Pegou no carro, tá pegando fogo? No carro, não tinha explicação nenhuma para aquele momento, mas enfim, na hora que aconteceu aquilo, eu falei, Deus, eu tô chegando, tô voltando para um novo tempo, né? E enfim, obrigado porque o carro estragou. Eu viajei 7 horas e estragou na minha porta. Tipo, não precisei de guincha, de nada, já tá aí a loucura da vida que vai ser esse ano. E a gente saiu aquela noite, foi muito legal e tal, e eu senti, assim, que eu voltei diferente. E naquele momento falei pros meus amigos, e eu comecei a falar coisas sobre a minha vida esse ano, que eu não falava mais, eu dava algumas desculpas, assim, sabe? E eu falei, olha, esse ano vai ser o melhor ano da minha vida, esse ano vai ser um ano que eu vou romper com muitas coisas, vai ser um ano que eu vou avançar. Eu não tava vendo nada, sério, era janeiro, tava tudo uma bagunça, recém tava voltando das férias. Eu olhei para os meus filhos e falei para eles, olha, esse vai ser o melhor ano. Nós vamos fazer tudo diferente, Deus vai falar com a gente. Cada um de nós aqui vai viver uma experiência, sim, sobrenatural com Deus. E eu comecei também a pregar para os meus filhos dentro da minha casa. Não só com a palavra, não só nos cultos, mas com a minha vida, assim. Eu dei o maior passo de fé da minha vida. Eu orei, pedi para o Senhor me mostrar aonde que era para eu pedir perdão, né? E ele falou, para todos. Te dá a lista. Eu não. Toma a lista. Não, Senhor, não preciso só. Ele falou, pede perdão para todos. E nesse momento, assim, veio uns questionamentos, assim, sabe? Tá, mas, tipo, será que é eu, né? Será que é realmente o Senhor falando? E eu iniciei com um grande passo de fé, assim, que transformou completamente já metade do ano, mas eu creio que coisas incríveis ainda eu vou viver. Eu comecei a chamar pessoas que me feriram, pessoas que de verdade me fizeram mal. E eu comecei a abrir meu coração para elas, assim, eu chamei na minha casa, eu tive aquele momento. E eu comecei a falar para as pessoas de verdade em fé, que naquele momento estava tendo libertação, estava tendo cura, estava de verdade rompendo no espiritual. E eu comecei a falar para as pessoas e foi horrível. Porque eu tinha que falar que eu pensei mal. Mas aí que ia ter um final legal, tá ligado? Não, ainda bem que Deus sabe o final das coisas, porque se fosse me basear só pelo início, eu teria desistido, sério. Porque chamar alguém e dizer eu te perdoo é fácil, mas chamar alguém e dizer pra ela, olha, eu falei mal de ti, eu pensei mal de ti, eu senti coisas a teu respeito. E eu comecei assim com o meu passo de fé nesse ano, eu comecei a pedir perdão por coisas que eu pensei, por coisas que eu falei. E enquanto eu fazia aquilo, eu falava pro Senhor, Senhor, não era minha vontade estar fazendo isso, mas eu sei que tu quer fazer algo. E eu posso dizer pra vocês assim, olha, eu de verdade me emociono de falar como Deus é bom, como é incrível dar um passo de fé direcionado por Deus. Algo incrível aconteceu, as pessoas abriram o coração para mim, eu consegui entender o lado das pessoas, Deus conseguiu tratar, e não só tratar e perdoar, mas restaurar relacionamentos perdidos. Amigos perdidos, a comunhão na minha igreja, retomar um relacionamento saudável com os meus pastores. E a melhor coisa que eu fiz na vida foi tomar um passo de fé de verdade, mesmo que no momento era ruim. O final das coisas em Deus é perfeito. Porque hoje eu consigo viver um novo tempo, eu consigo de verdade dizer que eu estou curada e eu estou... parece que no primeiro amor, assim, sabe? Eu agradeço a Deus pela bondade, pela graça dele. Mas que benção teu testemunho, porque Deus te levou para um momento, um local onde Ele pôde te restaurar, né? Assim como foi com o profeta Elias.
que foi para aquelas cavernas onde ele estava mal, né? Com coisas no coração dele que precisavam ser tratadas. E a Bíblia diz que ele foi alimentado por anjos. Ele reaprendeu a ouvir a voz de Deus, porque deu terremoto, deu fogo, deu vento, mas Deus não estava ali. E no sussurro suave, né, Deus falou com ele. E depois que ele saiu daquele lugar, que ele voltou, foi onde ele realizou os maiores milagres da vida dele, né? E, por fim, terminou a vida dele junto com Eliseu. Então, o ponto é, certas situações da nossa vida, Deus nos leva para certos locais para nos restaurar, né? E quando a gente volta daquele local restaurado, a gente volta muito mais forte, porque Deus pode não ter causado a ferida, mas com toda certeza Ele é aquele que cura. Amém? E é muito lindo ver essa tua história, o teu testemunho, porque é um exemplo para cada um de nós de obediência, porque é muito fácil tu ir para um local onde tu é restaurado por Deus, onde tu passa um tempo com o Senhor e Ele fala algo ao teu coração e depois tu voltar e tocar a tua vida. Mas o que Ele falou no teu coração, tu foi lá e obedeceu, que era a parte mais difícil. E, ironicamente, foi o que realmente manifestou a cura na tua vida. Foi onde tu liberou o perdão, né, que é um tópico para outro podcast, né? Porque perdão, cara. Então, cara, diz aí para nós, qual que foi o passo de fé mais louco que tu já deu? Eu acho que foi me mudar para Campina Grande, na Paraíba, né? Como eu falei antes. Porque foi um tempo, assim, que a gente não estava bem financeiramente, assim. Não era algo que, é fácil, vou ali, vou alugar um apartamento. Não era. Então, a gente vendeu nosso carro, né? Vendemos o carro, pegamos uma parte, não peguei o dinheiro inteiro, peguei uma parte pequena. E a gente foi, só que antes de ir, aconteceu mais ou menos o que aconteceu contigo. Umas semanas antes de ir, o lugar que a gente ia ficar com a menina lá, deu errado. Ela disse, não vamos ficar aqui, daí a gente tá sem apartamento, tá tudo certo, e agora a gente faz o quê? Vamos fazer o quê? Daí a gente orou sobre e tal, apareceu, né, uma pessoa que nos ajudou e tudo. A gente ficou, mas ainda assim era um aluguel um pouquinho pesado, e sabe como é que é, né? Morar sozinho tem despesa, e tem no Brasil tem muita despesa. Então, assim, foi realmente a favor de Deus. A gente ficou, aí quando a gente achava que não ia dar mais, aí Deus mandava, era tão engraçado, que tinha final de semana que a gente não tava com dinheiro, eu dizia a Deus, eu não quero cozinhar hoje, eu queria tanto iFood. Vinha uma pessoa aleatória e mandava, sei lá, R$40. Aí eu dizia, poxa vida, Deus, dá até o iFood, Deus não deixa faltar. nem as coisas assim mais, sabe, que seriam mais fúteis, né? Deus não deixa faltar, então assim, eu dizia, nossa, queria comer uma pessoa lá, R$35, R$40. Eu tinha um gasto, às vezes, na casa, tipo... O que foi aquela vez do chuveiro? Não lembro. Foi um negócio que estragou. Eu disse, puxa vida, cara, mas... foi o gás. Acabou o gás. Não, mas antes do gás foi uma coisa pequena. Eu disse, não precisava disso, cara. Agora, o cara mandou R$35, o valor exato. Eu disse, obrigada a Deus. Outro dia, o gás acabou. Eu disse, agora, o gás acabou agora. Aí entrou o meu... Aquele negócio que a gente ganha todo mês, todo mês de aniversário. FGTS de aniversário. Eu disse, obrigada. Todo mês, né? Todo ano a gente ganha de aniversário. Presente? Não, meus presentes de aniversário de Pix aquele ano era só pra comida, enfim. Aí chegou o dinheiro do gás, no dia que acabou o gás, entrou o dinheiro. Eu disse, não, em todas as coisas Deus estava suprindo. Mas foi por um passo de fé que assim, era só Deus mesmo. Deus dá a visão e Ele dá a provisão. Né? É louco. Dica, pessoal, não more sozinho. Não façam isso. Se possível, não faça isso. Se possível, fique com sua mãe. Paula, conta pra nós a tua experiência. A minha, assim, foi simples, mas tiveram grandes, não vou dizer consequências, né? Consequência pode ser bom ou ruim. Mas toda a minha vida, assim, eu sempre fui muito planejada, né? Então eu tinha tudo muito estruturado na minha cabeça, como seria, como que eu faria. E chegou o ano de 2018. Tava, assim, um ano bom. Tipo, eu tava bem na igreja. Eu tava noiva. A gente tinha recém ganhado o festival lá de música. A gente ia gravar um EP e tal. E tava, assim, eu ia ser licenciada pelo ministério. Tava tudo, assim, bem, sabe? Do jeito que tu queria. Do jeito que eu queria, do jeito que eu tinha pensado, né? Tava com 26 anos na época. Eu disse, nossa, tá na idade que eu queria casar mesmo. Tudo assim, tudo como eu queria. E aí, mas tinha alguma coisa no time que tava muito estranho. E aí eu disse, o que tá acontecendo? Né? Não tava em paz com aquilo, tinha alguma coisa errada. E aí eu fui orar. Eu lembro que foi em setembro desse ano, 2018, você falou comigo assim, tu tá disposta a deixar tudo por mim, tá disposta a abrir mão de tudo e ouvir as batidas do meu coração. Você falou bem assim comigo, ouvir as batidas do meu coração e obedecer o que eu tô te falando pra fazer.
Aí eu parei, assim, eu sabia que aquele sim seria um sim pra tudo. Não achava que era tudo, né? Mas eu sabia que era muita coisa, assim, né? Deus nunca tinha falado daquela forma comigo. E eu lembro que eu tava em casa sozinha e eu pensei um pouco assim, eu não sei. Não sei se eu tô disposta ou não, né? Aí eu parei, eu orei mais um pouco e Deus continuou falando comigo e eu, tá bom. Deixa eu ver os prós e contras. Deixa eu ver os prós. Posso responder amanhã? Não tinha quase nenhum pró. Aparentemente eu tinha nenhum pró. E aí eu parei assim tudo, eu, tá bom, Senhor, amém, né? Vou fazer o que quer que eu faça. E dali, comecei num processo. E hoje eu vejo assim que, claro, a gente sempre num processo, mas eu creio que esse processo de renúncia, eu entendo que na estação que eu tô, ele tá chegando ao fim, sabe? Tudo que eu precisei abrir mão, eu abri mão de tudo mesmo, assim, né? Ir pra Campina Grande foi uma das coisas, mas assim, foi naquele dia, sabe? Foi um desafio muito grande, porque eu tinha certeza que minha vida ia mudar completamente. E realmente mudou completamente, assim. E hoje Deus tem me falado muito sobre, não restituição somente, mas sobre colheita, sabe? Que eu creio que sempre quando a gente abre mão, né, de coisas assim, a gente faz essas loucuras de ir pra um país, meu Deus, cair lá de paraquedas, né? Sempre que a gente faz essas loucuras, a gente abre mão de coisas que a gente precisa, né, do conforto, de pessoas, né, de cidade, de estação, enfim. Deus, ele sempre recompensa, né? A gente sempre tem uma colheita, não só uma restituição, mas uma colheita, né? E Deus tem me falado, vai ser muito melhor do que tu pensou, do que tu sonhou, do que tu planejou, né? Então, sempre vale a pena, sabe? É desafiador demais, porque a gente precisa renunciar a muita coisa que pra nós, assim, a nossa segurança é aquilo que a gente acha importante, que a gente sonhou uma vida inteira, que a gente pensou uma vida inteira. Ainda mais que é muito planejadora como eu, né? Meu Deus, é tudo muito esquematizado, assim, detalhadamente. E Deus pega e diz, não vai ser nada disso. Vou fazer uma bagunça aqui pra organizar do jeito que eu acho melhor, né? E Deus sempre vai organizar e vai fazer de um jeito que a gente não tá nem imaginando. Porque o que ele pensa, imagina, é muito maior do que a gente pensa e imagina. Né? É verdade, porque quando nós podemos controlar algo, a gente não dá para Deus. Não é porque a gente acha que tem o controle, é na nossa força, naquilo que a gente acha que é. Né? Mas a Bíblia diz que há algo, um jeito que parece certo aos olhos do homem, mas o final dele é a morte. Né? Então, às vezes eu creio que Deus, em certas estações da nossa vida, nos ensina o que é renúncia por Ele. Né? E prova o nosso coração, porque se a gente não é provado dessa forma, a verdade é que vai chegar em algum ponto da nossa vida e que tudo que a gente conquistou vai ser roubado pelo inimigo, porque a gente não vai entender que a prioridade é o quê? É dar para Deus o controle de nossas vidas, né? E a gente vai limitar o propósito de Deus e os sonhos de Deus que Ele tem para nós. E é muito louco vocês terem compartilhado tudo isso, porque cada uma aqui trouxe para a mesa experiências assim realmente diferenciadas, né? E passos de fé gigantescos, né? Que eu tenho certeza que tem abençoado a galera que está ouvindo, né? E vai abençoar ainda muito, porque são situações que todo mundo passa. Né? Situações na nossa vida, nossa jornada com Deus, que nós precisamos entender e fluir como um com o Senhor. A gente precisa aprender, galera, a se mover com o Senhor, sabe? Como um com Ele, com o Espírito Santo. Se a gente não aprender isso, a gente vai estar limitando a ação de Deus nas nossas vidas. E pior do que isso, a gente vai estar acabando dando a oportunidade para que o inimigo possa vir e mexer em alguma área da nossa vida, né? E quantos aqui também, não vai dar tempo de falar, mas a gente só está falando das decisões que a gente tomou baseado naquilo que Deus falou no nosso coração e teve um efeito sobrenatural. E as erradas? Né? Não é verdade? Então, eu nem vou entrar aqui nesse assunto, porque, né? Então, assim, eu não compartilhei ainda a minha, mas o tempo está curto, né? E eu só gostaria de dizer para todo mundo que está ouvindo, né, que você tem a oportunidade, hoje mesmo, de começar a andar na direção que Deus tem para você. Você não precisa esperar alguém falar algo, você não precisa que alguém te mostre aquilo que Deus já tem falado no teu coração para fazer, aquilo que a palavra diz a teu respeito. Não permita que a voz do mundo e as vozes do teu problema e da tua circunstância falem mais alto no teu coração do que a voz do Espírito Santo, porque é isso que o inimigo quer, que você fique focado em você e não em quem você é em Cristo Jesus. Ele é o caminho, a vida e a verdade. Amém? Comece hoje a tomar decisões na direção do Espírito Santo, e eu tenho certeza que você vai viver o sobrenatural de Deus de uma forma que você nunca imaginou que seria possível antes. Amém? Gurias,
eu quero agradecer vocês de coração por vocês terem vindo, ter participado aqui. E eu creio que vamos ter outras oportunidades para trazer outros assuntos à mesa. Né? Vocês são uma bênção. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém? E eu espero que em breve a gente possa ainda aumentar a turma e trazer mais assuntos aqui, né? Que vai abençoar não apenas nós, porque ao nós compartilharmos aqui esse momento, né, de debate, abençoa não só quem está ouvindo, mas a minha vida tremendamente, né? E a vida de cada um aqui. E ferro afia ferro, não é? Então, glória a Deus pela vida de vocês. Espero que a gente possa estar aqui novamente em breve. Amém? Galera, nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês em o nome do Senhor Jesus Cristo. E até o nosso próximo encontro. Amém? Fechou? Agora começa. Tá gravando, viu, Thay? Olha aqui pra mim. Aê! E aí, Dedé? Qual é a boa? É nóis. Não fala com moderante. Cleitão aí, ó. Esse é o Cleito, meu. Hoje vai ser o dia. E aí, Dai? Como é que tá teu coração pra esse podcast? Olha o olhinho dela. Minha mãe, desde criança, ela ensinava a gente que Deus era bom, que Deus é... Eu vou voltar, gente. Volta. A minha volta. Rebobina. Sempre foi muito natural. Minha mãe sempre ensinou a gente que Deus... De novo, gente. Volta aí, ó. O que que eu... Eu fico olhando pra câmera. Não, espera aí, a Jess tá gravando um Reels ali. Cara, gravar podcast das gurias dá muito trabalho, velho. Dá muito trabalho. Prepara que vai Fala naquele livro, né? Isso aqui? Aleluia. Assim, Glory. Joy. Da situação. Como eu entendo a direção de Deus para algo específico na minha vida? Sabe, vocês têm passado por isso, com certeza todo mundo tem situações assim, mas o que vocês podem compartilhar sobre isso na vida de vocês, a experiência que vocês tiveram com Deus, quando vocês estavam com dúvidas sobre algo, o que fazer, qual direção tomar, para onde ir, sabe, em determinada estação da vida de vocês buscaram no Senhor uma resposta, o que aconteceu? Como é que vocês conseguiram encontrar em Deus Não, mas não, eu nem notei que ela tava tossindo, foi bem baixinho, agora eu notei. Cleiton, tá chegando a adorar aqui. Bah, cara, ô, Té, puxa o óleo lá, traz o óleo. Traz o óleo, vou ter que ungir. Eu tô me... Sim, gente, eu tava quase sufocando também. Aí a gente fica assim, aparece um pato. My name is Titi. Tcha. A direção que Deus te deu pra te restaurar, né? Ela tava segurando esse tempo todo, né? Aham. Ela terminou de falar, agora eu vou dizer. Não, agora nem vou falar mais.